Olá, o objetivo é explicar algumas questões básicas relacionadas com ativo imobilizado e depreciação, os métodos de depreciação e os cálculos da depreciação do imobilizado. A bibliografia para estudo, consulta e leitura é o capítulo 8 da equipe de professores da USP, o livro intitulado Contabilidade Introdutória, e o pronunciamento 27 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. O ativo imobilizado é aquele conjunto de bens tangíveis que são utilizados na atividade operacional principal da empresa e que tem um longo prazo de maturação, como, por exemplo, máquinas, equipamentos, mobiliário, salas comerciais, prédios, veículos, caminhões, aeronaves e assim por diante. E esses bens todos sofrem depreciação no sentido de que, ao longo do tempo de sua vida útil, eles devem ser consumidos, isto é, utilizados, e o custo referente ao seu uso é o que nós chamamos de depreciação. Então, a depreciação é uma maneira de você entender o consumo dos bens do ativo imobilizado. A depreciação não representa uma saída de caixa, portanto, ela afeta o resultado da empresa, mas não afeta propriamente o caixa, embora deva-se ter a noção de que ela tem relação com o caixa na medida em que, para ser financeiramente e economicamente viável a aquisição de um bem, o bem deve cobrir o seu próprio custo de aquisição ao longo de sua vida útil. Uma vez que terminada a sua vida útil, a empresa deverá substituí-lo com a aquisição de outro bem. Então, a depreciação constitui aí uma base para você pensar nesses aspectos fundamentais. Com um exemplo bem singelo, considere uma máquina, por exemplo, cujo custo de aquisição foi 100 mil, pago em dinheiro, na data zero, e tem um valor residual de 10 mil, ou seja, daqui 5 anos, quando terminar a vida útil do bem, eu revendo essa máquina usada por 10 mil. E então, ao longo de cada um desses 5 anos, eu, rodando a depreciação pelo método das cotas constantes, vou pegar 100 mil menos 10 mil, 90 mil é o valor depreciável, consumível do bem ao longo de 5 anos. Portanto, a depreciação a cotas constantes, que é um dos métodos que se pode estimar a depreciação anual é 90 mil dividido em 5 anos, 18 mil por ano, é uma medida de consumo, portanto, a depreciação anual da máquina. Quando nós consideramos esse bem e na ausência de qualquer outro movimento, nós temos então a depreciação lançada no resultado da empresa e colocamos aqui no ativo imobilizado, na linha depreciação e amortização acumulada. Veja que no final do ano 1, 2, 3, 4 e 5 tem, cada um deles adiciona 18 mil de depreciação acumulada e lá na reserva de lucros, 18 mil é deduzido da conta reserva de lucros, no sentido de que esse bem aqui estaria afetando de forma direta o resultado da empresa. Os métodos de cálculo de depreciação, que veremos ao longo do vídeo, são cotas constantes, soma dos dígitos ou método de Cole, método de Matheson, método exponencial ou método de saldos decrescentes, o método das unidades produzidas e o método das horas de trabalho. Os elementos fundamentais para nós estimarmos a depreciação é o custo de aquisição avaliado na data zero, ou seja, consideramos o valor presente dos fluxos de caixa a serem desembolsados ao longo do período de pagamento do bem, se o bem for financiado. O valor residual, que é um valor líquido de venda ao final da vida útil do bem. A vida útil econômica do bem e contemplando a escolha do método adequado para aquele bem. Deve ser elaborado um laudo, um documento que embase a escolha do método e também que contemple essas medidas de custo de aquisição, valor residual e vida útil. Então, vamos considerar no nosso exemplo base, custo de aquisição de um item do imobilizado com entrada de R$1 milhão e também com financiamento em 50 parcelas mensais de 80 mil. Ou seja, a empresa deu 1 milhão de entrada
e assumiu uma dívida de 50 parcelas mensais de R$80 mil, cujo custo é 1,5% ao mês. Além disso, ela pagou frete de R$1.000 e R$2.500 com serviços de consultoria a um profissional de engenharia para instalação e colocação em funcionamento do ativo adquirido. O valor residual é 200 mil e a vida útil econômica do bem, 5 anos. A solução. Então, nós podemos usar a fórmula da anuidade ordinária para achar o valor presente da dívida. No caso, achamos que o valor presente da dívida é de R$ 2.799.975. A dívida total assumida pela empresa é 4 milhões, 80 mil cada parcela e 50 parcelas, dá 4 milhões. Os juros da dívida, R$ 1.200.024,96. O custo de aquisição do imobilizado, para ser contabilizado no ativo imobilizado, é R$ 3.803.475,04. A soma da entrada em dinheiro, do valor presente da dívida e das despesas de frete e consultoria para colocação em funcionamento. O valor depreciável do bem, que será, portanto, objeto do cálculo da depreciação, R$ 3.603.475,04, que é a diferença entre o custo de aquisição avaliado na data zero e o valor residual. Temos aí, logo abaixo, o caminho para se estimar esses valores usando a calculadora HP12C. Esta aqui seria uma tabela que ilustra o impacto dessa aquisição sobre a posição patrimonial e financeira da empresa. Ou seja, temos uma coluna antes da compra, com a posição dos ativos, passivos e patrimônio líquido da empresa antes da compra e após a compra. Note, então, que nós temos aqui uma saída de caixa de R$1 milhão, mais o frete e a consultoria, a entrada de R$ 3.803.475,04 no imobilizado, e depois, lá na dívida, no passivo, nós temos um ingresso de R$ 4 milhões na conta credores por financiamento e R$ 1.200.000, que é o juro a transcorrer, juros e encargos financeiros a transcorrer referente ao financiamento da máquina. O patrimônio líquido permanece o mesmo, porque não houve propriamente nenhuma receita, nenhuma despesa ao efetuar a compra da máquina. Nesse caso aqui, se nós fôssemos estimar a cota de depreciação anual ao longo dos 5 anos com esses valores, nós teríamos uma cota de depreciação anual de R$ 720.695, que é basicamente o valor depreciável dividido em 5 anos, que dá uma cota constante de depreciação anual de 720.695. Na calculadora HP12C, nós estimamos essa cota de depreciação informando o valor presente, que é o custo de aquisição, o valor futuro, que é o valor residual, a vida útil como N, como tempo, e aí em qualquer um dos anos 1 a 5, nós podemos estimar a depreciação anual pressionando o número referente ao ano, por exemplo, 1, depois pressionando em F, a tecla dourada, e depois SL, que é efetivamente a função dourada da tecla que fica embaixo de PV. Né? Então, SL quer dizer cotas constantes. O segundo método é a soma dos dígitos. E aí nós temos, então, por exemplo, uma aquisição de 401.961,18, que é o custo de aquisição do bem avaliado em termos de valor presente. 5 anos é o prazo de vida útil e um valor residual de 60 mil. Somando os dígitos referentes aos anos de vida útil, ao prazo de vida útil, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 dá 15. Nós calculamos o valor da cota de depreciação anual, dividindo o valor depreciável, que é a diferença entre o custo de aquisição e o valor residual, pela soma dos dígitos dos anos, ou seja, no caso aqui 15. Depois multiplicamos esse resultado por 5 para achar o valor da depreciação do primeiro ano, por 4 para achar o valor da depreciação do segundo ano, 3 para achar o valor da depreciação do terceiro ano, 2 para achar o valor da depreciação do quarto ano e, finalmente, 1
para achar a depreciação do último ano, o quinto ano. Note que nós temos aqui uma depreciação decrescente, que possivelmente esteja relacionada com um bem que se deprecia mais rapidamente no início da sua vida útil, no início do seu uso efetivo. Na calculadora HP12C, informamos o custo de aquisição como PV, o valor residual como FV, o prazo de vida útil como N, e aí usamos a tecla para achar o valor da depreciação anual, usamos o valor da tecla 1, no caso, para achar a depreciação anual do primeiro ano, seguido de F, a tecla dourada embaixo, né? E o símbolo aí SOYD, que é efetivamente uma função da tecla dourada da tecla delta percentual embaixo de PMT. Após o cálculo da depreciação de cada ano, pressionando em XY, você consulta o saldo a depreciar do bem, o valor líquido contábil ainda a depreciar do bem. O outro método é o método dos saldos decrescentes, e usando os mesmos dados trabalhados anteriormente, veja as alíneas A a D, nós temos aqui um percentual anual que é necessário para esse percentual anual aqui, que nós temos que estimar, baseado na divisão entre o valor residual de 60 mil e o valor do custo de aquisição avaliado ao valor presente, a raiz T dessa divisão, usando 1 menos a raiz T dessa divisão, vezes 100, nós achamos um percentual anual que é usado no cálculo desta depreciação a saldos decrescentes. As cotas de depreciação anuais, então, serão dadas, por exemplo, no primeiro ano, nós temos aqui no primeiro ano o valor percentual anual vezes o custo de aquisição do bem, avaliado ao valor presente, dá 127.185. Aí, no segundo ano, nós vamos pegar esse mesmo percentual de 31 mil, e multiplicar por custo de aquisição menos a depreciação do ano 1. Aí vamos chegar em 86.942. No terceiro ano, o mesmo percentual vezes o custo de aquisição na data zero menos a depreciação dos 2 anos anteriores. Aí nós vamos chegar em 59 mil. E assim sucessivamente. Ou seja, pegamos o percentual, e esse percentual de 31 que estimado anteriormente, vezes o custo de aquisição avaliado na data zero, deduzido da depreciação calculada nos anos anteriores. Para estimar esses valores, usando a calculadora HP12C, nós estimamos com base no uso dessas teclas aqui. Formamos o valor de 60 mil para achar a divisão, para extrair a raiz T dessa divisão, fazemos conforme está aqui, 60 mil, enter, 461.961,18 divide, né? Achamos a raiz quinta, aí multiplicamos por 100 e informamos como taxa, taxa I, no caso aqui. Aí informamos o valor do custo de aquisição na data zero como PV, o valor residual de 60 mil como FV, 5 é o número de anos de vida útil, e aí para achar a depreciação do ano 1 fazemos um FDB, que é a abreviatura de saldos decrescentes, uma função também dourada, ali onde diz Depreciation, na calculadora financeira HP12C. Do mesmo modo, após o cálculo da depreciação de cada ano, pressione na tecla XY para ver o saldo a depreciar. O outro método que nós vamos ver, que é quantidades produzidas, é uma modalidade de cálculo da depreciação que reflete de uma forma mais precisa ou menos imprecisa o uso do bem quando você usa
muito ele num período do ano e ele fica ocioso ao longo de algum período, ou ocioso ou com bem menos uso. Então, uma empresa que tem uma máquina que é usada sazonalmente, talvez seja interessante estudar a possibilidade de usar esse método de depreciação. Então, com os valores aí, os dados das alíneas A a D, vamos supor que essa máquina aqui tenha a capacidade de produzir 1 milhão de unidades ao longo da sua vida útil. Então, o que acontece? Nós vamos pegar a produção que ocorreu num determinado ano, como por exemplo o ano 1, se no ano 1 ela produziu, se no ano 1, como mostra aqui esta linha aqui, se ela produziu no ano 1 80 mil unidades e ela tem uma capacidade de produzir 1 milhão de unidades ao longo de toda a sua vida útil, a depreciação do ano 1 será 80 mil dividido por 1 milhão vezes o valor depreciável do bem. Então, dessa forma, nós fazemos para qualquer outro ano, ano 2, ano 3, ano 4, de acordo com a quantidade que se observou ser produzida em cada um desses anos. Fazemos isso sucessivamente ao longo da vida útil do bem. Esse método reflete de uma maneira fidedigna o desgaste pelo uso, que é efetivamente a ideia da depreciação. Finalmente, temos o método das horas de trabalho, que em vez da quantidade produzida, usamos usamos aqui a quantidade de horas de trabalho. Uma máquina, um motor, um trator, talvez seja interessante pensar nesta possibilidade. Então, vamos supor que com os mesmos dados anteriores, nós tenhamos um bem cuja capacidade de horas de trabalho seja 50 mil horas. Se num ano qualquer ele trabalhou 12 mil horas, a depreciação desse ano é 12 mil dividido por 50 mil, vezes o valor depreciável de 341 mil e alguma coisa. Vai dar uma depreciação anual de 82.070,68. Fazemos assim para todos os demais anos, de uma forma que reflita o mais preciso possível a depreciação em cada unidade de tempo da vida útil do bem. Era isso, bons estudos, boa sorte e até a próxima.